Dom Juan e Dom Genaro discutiam sobre as habilidades deste último em desaparecer com um veículo. A conversa tinha um tom meio brincalhão, meio sério, o que deixava o narrador desconcertado. Dom Juan provocava Genaro, perguntando se era verdade que ele poderia simplesmente levar o veículo embora. Genaro confirmava, mas com um tom zombeteiro, tornando tudo ainda mais enigmático para o narrador. Eles começaram a caminhar em direção ao local onde o carro estava estacionado. Dom Juan e Dom Genaro iam um de cada lado do narrador, mantendo-se dentro de seu campo de visão. Durante a caminhada eles faziam gestos estranhos com as mãos, como se estivessem puxando fios invisíveis ou batendo em algo intangível. O narrador nunca vira Dom Juan agir de maneira tão performática e sentiu-se desconfortável com a situação. Chegando ao topo da colina, o narrador olhou para baixo e sentiu um frio na espinha. O carro havia desaparecido. A clareira onde ele deveria estar estacionado estava vazia. Um turbilhão de pensamentos inundou sua mente. Ele tinha certeza absoluta de que o deixara ali, trancado, com o freio de mão puxado. Em estado de choque, desceu correndo a colina e procurou pelo veículo, sem sucesso. Dom Juan e Dom Genaro pareciam despreocupados. Andavam em volta do narrador, mexendo as mãos como se estivessem amassando algo invisível. Dom Juan perguntou a Genaro o que acontecera com o veículo, e Genaro respondeu, teatralmente, que simplesmente o levara embora. Para ilustrar sua afirmação, começou a imitar os movimentos de dirigir um carro, passando as marchas e sacudindo-se como se estivesse num veículo em movimento. A encenação era tão detalhada e precisa que Dom Juan caiu na gargalhada. O narrador, no entanto, não conseguiu se divertir. Sentia-se perdido, desorientado e ansioso. Um sentimento de raiva tomou conta dele, e ele começou a chutar pedras no chão. Mas logo essa ira desapareceu, dando lugar a um embaraço profundo. Ele não sabia explicar o que estava acontecendo, e, ao mesmo tempo, não queria admitir que se sentia assustado. Dom Genaro, percebendo seu desconforto, brincou com ele, dizendo que, se quisesse aliviar a tensão, poderia socar o próprio nariz ou quebrar os dentes com uma pedra. Dom Juan afirmou que o narrador sabia exatamente o que estava acontecendo, mas fingia não saber, e que esse fingimento era o que realmente o irritava. Dom Genaro deu-lhe tapinhas tranquilizadores nas costas, garantindo que esse tipo de coisa acontecia com todos. O narrador não sabia como reagir. Ele queria entender o que estava acontecendo, mas sua lógica se recusava a aceitar a situação. Os dois homens começaram então uma busca meticulosa pelo veículo. Dom Genaro se abaixava para olhar embaixo de pequenas pedras, revirava galhos e até subia em árvores para verificar se o carro estava escondido ali. O narrador sentiu-se ainda mais desconfortável diante da cena absurda, mas não conseguia deixar de observá-los. Quando Genaro encontrou uma pedra grande, chamou Dom Juan para ajudá-lo a virá-la, como se acreditasse que o carro pudesse estar escondido ali embaixo. O narrador, tomado pelo absurdo da situação, acabou se juntando a eles. Após grandes esforços, conseguiram virar a pedra, apenas para descobrir que o veículo não estava lá. Dom Juan e Dom Genaro caíram no chão de tanto rir, enquanto o narrador sentia um misto de exasperação e descrença. Mas o jogo ainda não havia terminado. Dom Genaro anunciou que ia encontrar o veículo pois a sensação estava ficando mais quente. Dom Juan, sério, afirmou que estavam num lugar agreste e que encontrar um carro ali não era uma tarefa simples. Foi então que Dom Genaro teve uma ideia peculiar. Pegou seu chapéu, amarrou um barbante e começou a transformá-lo em um papagaio de vento. O narrador, que já fora um grande entusiasta de papagaios na infância, percebeu imediatamente que a estrutura do chapéu não permitiria que ele voasse. Mas, para sua total surpresa, quando Dom Genaro soltou a linha, o chapéu subiu no ar e começou a planar. Dom Juan mandou o narrador fixar os olhos no papagaio. Algo estranho aconteceu nesse momento. Uma sensação intensa de déjà vu o dominou. Era como se ele tivesse sido transportado para sua infância, empinando papagaios nos morros de sua cidade natal. Por um instante perdeu completamente a noção do tempo e do espaço. Quando voltou a si, percebeu algo inacreditável. O chapéu de Dom Genaro caiu, e exatamente no ponto onde ele aterrissou, estava o carro. O narrador ficou paralisado. O que tinha acontecido?
Teria o chapéu se transformado no veículo? Ou o carro sempre estivera ali e ele simplesmente não o via? Nenhuma dessas explicações fazia sentido, mas os fatos estavam diante de seus olhos. Dom Juan percebeu seu choque e gritou para que ele parasse o mundo, um conceito que implicava abandonar sua maneira habitual de perceber a realidade e aceitar outras possibilidades. Mas o narrador sentiu um peso no estômago, uma dor de cabeça repentina e uma forte náusea. Ele queria encontrar uma explicação racional, mas sua mente oscilava entre diferentes percepções da realidade. Ainda atordoado, destrancou o carro e deixou Dom Genaro entrar no banco de trás. Dom Juan sentou-se ao lado dele, o que era incomum, pois geralmente preferia o banco da frente. O narrador começou a dirigir de volta para a casa de Dom Juan, mas sentia-se em um estado de transe. O mundo parecia diferente, como se ele estivesse sonhando. No banco de trás, Dom Juan e Dom Genaro riam como crianças. O narrador tentava se concentrar na estrada, mas sua mente voltava constantemente ao evento que acabara de presenciar. De alguma forma, a realidade como ele a conhecia fora subvertida. Ele não sabia dizer se tudo fora um truque elaborado ou se estava diante de algo muito maior do que poderia compreender. Quando finalmente chegaram à casa, o narrador saiu do carro automaticamente e abriu a porta para os dois homens, que ainda estavam rindo. Dom Genaro deu-lhe os parabéns pela viagem, dizendo que fora a mais suave que já fizera. Dom Juan concordou, acrescentando que haviam se divertido bastante. O narrador, no entanto, estava exausto demais para responder. Trancou o carro e entrou na casa. Sentia-se estranho, como se seu corpo estivesse pesado e sua mente flutuando. Antes de cair no sono, a última coisa que ouviu foram as risadas de Dom Juan e Dom Genaro, ecoando como se fossem parte de um sonho distante.